Deus já tem falado conosco nessa casa, através das saudações, dos louvores. Mas Deus ainda tem uma palavra ao meu e ao seu coração. E é com muita alegria que eu queria apresentar a diaconisa Viviane, é esposa do pastor Daniel, ali do Jardim Campo Novo. E nos dá a honra hoje, março é o mês das mulheres, né? Semana passada veio a Anice, esposa do João Marcos. E hoje a Viviane, vamos fazer essas mulheres trabalhar. No próximo também tem mais uma mulher fechando um mês. E eu queria dar um bem-vindo bem caloroso à diaconisa Viviane. Vamos lá, me ajudem aí. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Por favor, irmã Viviane, diaconisa, venha até a frente. Eu queria pedir para o esposo, pastor Daniel, está orando pela sua esposa nessa noite. Amém, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, ó Deus, apresentamos, ó Pai, a cada dizimista, ofertante da Tua obra, ó Deus. Te pedimos a Tua bênção sobre o celeiro do Teu povo, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Te apresentamos também, Senhor, a Tua serva, a Tua filha, meu Pai. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, através da Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, venha fluir, Senhor, através da Tua palavra sobre cada coração, Senhor. Fala com a Tua igreja, aos corações que precisam da Tua palavra, Senhor. Que não seja ela, Senhor, mais, mas que seja o Teu Espírito que venha diminuir ela, Senhor. Mas que o Teu Espírito sopre como uma brisa suave aos corações, Senhor. Senhor, livrando e libertando aqueles que precisam, ó Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço. Usa ela em nome de Jesus. Amém. Com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero desde já agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Aos meus pastores, obrigada pela confiança, né? Tentei, como sempre, dizer não, porém sempre lembro que o Senhor, Ele não se agrada dos covardes e medrosos, né? Então a gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos coloca para fazer, né? Como a igreja já me conhece um pouquinho, sabe que eu não sou essa pregadora, apenas sei falar da palavra de Deus, do amor do Senhor que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja Deus. Quero aqui ler com a igreja, aproveitar que a igreja se encontra de pé. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Louvado seja Deus. Quero ler junto com a amada igreja esses versículos. Essa foi a palavra a qual o Senhor trouxe ao meu coração durante a semana, assim que foi feito o convite. Louvado seja Deus. E essa palavra que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. Eu não sei o que você veio, né, atrás de ouvir. Irmã Viviane, porque a irmã Viviane não tem nada para oferecer a vocês, mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem nós servimos, esse sim tem algo para você nessa noite. Louvado seja Deus. A igreja encontrou? Amém. Eu vou ler um e a igreja lê outro, e assim por diante até o versículo 22. Louvado seja Deus. Versículo 17 de 2 Crônicas diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. A igreja, versículo 18. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta.
Ali aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus, a igreja poder nos assentar em nome de Jesus. Esta igreja é a palavra qual o Senhor quer falar para a sua amada igreja nessa noite, né? O Senhor trouxe ao meu coração a respeito da adoração. Igreja, você sabia que a adoração, ela tem o poder de mover a mão de Deus e o coração de Deus? Louvado seja Deus. Você já analisou a sua adoração nessa noite? Você já procurou analisar o que você ofereceu para o Senhor nessa noite? Eu acredito que o Senhor já está alegre com sua presença aqui nessa noite. Desde quando você acordou, desde quando você decidiu vir à casa do Senhor, desde quando você estava se arrumando, apenas às vezes com a intenção apenas de vir, apenas de cumprir algum compromisso, mas o Senhor, Ele vê tudo, ouve tudo, contempla tudo. E Ele está aqui, igreja, para receber a tua adoração, porque o mundo lá fora, ele vira noite, revira dia, adorando, né, os deuses dele, as festas deles. E nós, quando adentramos os nossos pés na casa do Senhor, não devemos nada mais, nada menos do que adorar ao Senhor. Isso é o que Ele quer de nós, somente adorar. Isso não custa muito, adorar ao Senhor. E esse é o que o Senhor quer falar para a tua igreja nesta noite, sobre a adoração, sobre o poder que a adoração tem nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E se fosse você, eu já começava a adorar o Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer te ouvir. Louvado seja Deus. Igreja, 2 Crônicas, capítulo 20, fala a respeito de Josafá, né? Josafá, filho do rei Asa, que andou perante o Senhor, fez o que era reto, proclamou a palavra do Senhor, falou para que o povo ouvisse, obedecesse ao Senhor. Agora o rei Asa morre e seu filho Josafá reina em seu lugar. Josafá certa vez está e chega alguns mensageiros, vamos dizer assim, dizendo que havia vindo sobre ele uma grande multidão. E ali Josafá, ele teme. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele temeu. Porque quando nos deparamos com situações difíceis, com problemas que muitas das vezes parecem maiores que nós tememos, ficamos com medo, queremos fugir, queremos nos esconder, queremos recuar. Mas temos que aprender, igreja, que gigantes, batalhas, multidões se vencem enfrentando. Louvado seja Deus. E quem está conosco enfrentando é o maior do que qualquer problema, de qualquer luta, de qualquer gigante, de qualquer multidão. E ali Josafá, agora temendo, louvado seja Deus, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Esse é o segredo, igreja. No momento que se encontrarmos com medo, angustiado, triste, abatidos, sobrecarregados, frustrados, o momento é de buscar ao Senhor. Não é de se esconder, não é de estar numa caverna, não é de fugir, não é de querer ouvir nem enfrentar. É dobrar os seus joelhos e buscar quem pode resolver. Louvado seja Deus. Josafá, ele vai, busca o Senhor, e agora ele vai e apregou a um jejum em todo Judá. E ali a Bíblia diz, né, que ali aquele povo todo se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aquele jejum, ninguém comia, ninguém bebia, até o Deus Todo-Poderoso responder. E aqui o Senhor traz ao meu coração a respeito desse versículo, quando Judá se reúne, que vemos aqui a união. Quando a igreja une, quando a igreja dá as mãos,
cresce. Cresce, igreja, porque não tem como a igreja crescer se ficarmos com as nossas mãos fechadas, se ficarmos com as nossas mãos atadas. Não tem como a igreja crescer, a igreja paralisa, não cresce. E aqui a igreja agora se une. Judá se une ali ao rei Josafá e todos começam a buscar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele se põe em pé ali na congregação e faz o seu clamor, a sua oração, a sua súplica perante ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus de Israel, Tu és Deus nos céus e na terra, Tu dominas sobre tudo, sobre todas as gentes. Tu és o Deus que pode todas as coisas e não há quem possa resistir diante das Tuas mãos. Quem pode resistir diante das mãos do grande Deus? Não tem quem fique de pé quando o nosso Deus decide agir, quando o nosso Deus decide colocar em ação. Não há quem peça o agir do Todo-Poderoso. O homem, ele pode nos paralisar as nossas ações, mas as de Deus ninguém pode, porque Ele é o soberano. E ali Josafá começa a fazer o seu clamor, a sua oração perante o Senhor, e diz, que neles não haveria força alguma e que eles não saberiam o que fazer. Porque muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes se encontramos angustiados, enlutados, afadigados e pensamos que não vamos conseguir. Não sabemos o que fazer. E Josafá fez isso. Josafá, ele foi consultar ao Senhor porque ele não sabia o que fazer. Ele não sabia que direção tomar. Josafá estava com medo. Aquela multidão estava ali vindo sobre ele para derrotar. Porque a gente sabe que quando o inimigo se levanta, ele vem para derrotar. Mas ele esquece, igreja, que quem está conosco é o grande, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que vence batalhas, é o Deus que dá resposta, que direciona. E ali Judá está em pé perante o Senhor, mas o rei Josafá, e ali o Senhor levanta agora Jaziel ali, porque o Senhor, Ele queria falar com a sua igreja. Porque a sua igreja clamava, aquele povo clamava pela voz do Senhor, pela uma resposta, pela uma providência do Senhor. E ali agora o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel e fala, que aquela peleja eles não teriam que pelejar. Porque a peleja era de Deus e quem estava pelejando era o Senhor. Louvado seja Deus. E ali agora, aquele povo, ouvindo o Espírito do Senhor levantar Jaziel, adora ao Senhor prostrado, porque o Senhor tinha respondido. Louvado seja Deus. O Senhor tinha respondido agora que eles não precisavam lutar. Eles só precisavam, sabe o que, igreja? Era adorar. Porque tem certas pelejas que não precisamos pelejar, e sim precisamos adorar. Tem certas pelejas que não se vence com armas, que não se vence às vezes com algo que pensamos que são terrenos. Mas tem pelejas, igreja, que é vencida através da adoração, da oração, da súplica, do clamor a Deus. E aquele exército, o exército de Josafá, agora sai de manhã cedo, e vai. E o que chama a atenção é que os levitas, eles são colocados na frente para o que? Adorar o Senhor. E a Bíblia vai dizer, igreja, que enquanto eles adoravam, o Senhor colocava emboscadas e uns contra os outros começavam a lutar, e aquele exército foi destruído. Judá nem precisou pelejar.
Judá nem precisou usar suas armas ali de guerra. A arma que Judá usou foi a adoração. É aí que vemos que é a adoração que tem o poder de mover o coração de Deus. A adoração tem um poder de mover as mãos de Deus para te abençoar. Mas você pode dizer: irmã Viviane, você não sabe a minha vida. Você não sabe o que eu estou passando, o luto. Você não sabe que as portas estão fechadas. Você não sabe que tudo está embaraçado. Você não sabe que eu estou com medo, que eu estou me escondendo, que não há jeito, que não tem solução. Para mim já era. Louvado seja Deus. Mas o Senhor diz que a peleja não é sua, é dele. É Ele quem peleja por você. É o Senhor que peleja por você, igreja. É o Senhor que vai adiante, cortando os laços, fazendo as emboscadas para os inimigos se autodestruir. O Senhor, Ele não está com seus olhos e nem os seus ouvidos tapados para que não possa te escutar, e nem com as suas mãos encurtadas para que não possa te abençoar. Deus, Ele vê tudo, contempla tudo. A gente não conhece o seu coração, a gente não conhece a sua vida, o que você passa. Mas o Deus Criador de tudo, Ele conhece sim, porque foi Ele que formou você. A Bíblia diz antes, desde o ventre. E muitas das vezes o que o Senhor quer de nós é uma verdadeira adoração. É quando pomos os nossos pés aqui, esquecemos tudo. Esquecemos se tudo está fora do lugar, se quem veio ou quem deixou de vir, e se concentrar em adorar. Porque se o Senhor está aqui e se você veio, é porque Ele quer ouvir a tua adoração. Se o Senhor está aqui, é porque Ele quer ouvir o teu clamor, a tua súplica, a tua lágrima. É porque Ele quer ouvir você falar. Para o Senhor agir, Ele precisa saber o que você tem a dizer para Ele, o que você quer que o Senhor faça. Porque o Senhor sabe o que você precisa, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você derrame o seu coração perante o Senhor. Ele quer que você chore aos pés do Senhor. Porque muitas das vezes, choramos ao ver um filme, choramos com algo e não choramos aos pés do Senhor. E o Senhor diz que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. O Senhor, Ele não deixa nada passar desapercebido. O Senhor, Ele vê tudo. E ali enquanto Judá adorava ao Senhor, o Senhor guerreava. Enquanto Judá adorava ao Senhor, o Senhor pelejava. Enquanto Judá adorava, os inimigos se destruíam. Enquanto Judá estava adorando, o Senhor estava agindo. E é isso, é enquanto você adora que o Senhor age. Você pode não ver, mas continue adorando. Esse é o segredo. É adorar, não importa a situação. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas das vezes o momento que se encontramos é difícil, é complicado, não temos alegria, forças para louvar. Mas é nesse momento que você tem que louvar, porque é nesse momento que o seu socorro está no Senhor. E é somente Ele que pode fazer. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que depois que aquele exército é destruído, agora Josafá e aquele povo saqueia, diz que durou cerca de 3 dias, igreja. Além de destruir o inimigo, o Senhor ainda concedeu que eles tomassem de posse daquilo que era deles. Porque o Senhor Deus, Ele faz isso. Quando Ele dá a bênção por completo. Quando o Senhor Ele abençoa por completo. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela é alegria para a nossa vida. E falando de adoração, o Senhor também trouxe ao meu coração a respeito de Paulo e Silas. Quem não lembra? Paulo e Silas ali presos, depois de expulsarem ali o espírito. São presos, são açoitados, são jogados no cárcere. E ali agora eles podiam reclamar, eles podiam murmurar, dizer: Senhor, por que isso? Nós somos teus servos, nós te servimos. E quem disse que nós estamos livres de não passar pelas lutas, pelas provações?
Quem disse que nós só porque somos servos do Senhor também não passamos por isso? Pelas lutas, pelos choros, pelas perdas. Todos nós, nenhum de nós estamos livres. Nenhum de nós vai ficar de fora. É preciso passar por certas situações. Para quê? Para aprendermos, para amadurecermos, para criarmos testemunho, para edificarmos vida através da nossa. Paulo e Silas agora, eles resolvem adorar. Depois de tudo, de todo o sofrimento, eles resolvem adorar o Deus grande. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, as cadeias se quebraram. Louvado, você não entendeu, igreja? Enquanto eles adoravam, as cadeias se quebravam. E é enquanto você adora que o Senhor quebra, que o Senhor desfaz, que o Senhor refaz, que o Senhor coloca no lugar, que o Senhor traz. O segredo é adorar, igreja. Não tem outro meio. É adorar, é se prostrar aos pés do Senhor. Já pensou se Josafá, ele não tivesse consultado ao Senhor? Se Josafá não tivesse orado ao Senhor? Se Josafá não tivesse clamado ao Senhor? Se Josafá decidisse ir com suas armas, com seu exército para a peleja, sem consultar ao Senhor? Será que a vitória viria? Não, porque quem deu a vitória foi o Senhor. Quem deu a vitória a Josafá, ao povo de Judá, foi o Senhor. E é aí que entendemos que as armas, né, que precisamos lutar, o Senhor já nos deu. Só precisamos usar. Armas que você muitas das vezes tem tentado esconder. Que armas são essas? São aqueles dons. São aqueles talentos que o Senhor te entregou nas tuas mãos. E muitas das vezes queremos esconder, deixar para nós. Mas não. O Senhor, Ele quer usar a arma que Ele te deu. O Senhor quer usar aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Mas muitas das vezes se achamos pequeno, incapaz. Olhamos para o outro, vemos o outro adorar melhor, louvar melhor, ter uma voz bonita. Mas isso é coisa de ser humano. Porque o nosso Deus, Ele olha aqui, ó, para dentro do nosso coração, para a nossa adoração. O nosso Deus, Ele não está ligando para nome, para status. Não, igreja. Ele está observando os verdadeiros adoradores. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor faz. E só Ele que conhece o seu coração. Só Ele que conhece a sua vida. Então, vai adorar ou vai se esconder? Vai adorar ou vai recuar? Vai adorar ou vai ficar aí com medo, se escondendo? Jesus nos chamou de filhos. Jesus, Ele nos quer para adorar. Jesus, Ele nos chamou para servir a Ele. E lá no céu será adorando Ele em todo o tempo. Então você está preparado para adorar ao Senhor em todo o tempo? Louvado seja Deus. Porque se muitas das vezes não queremos vir para a casa do Senhor porque estamos fadigados, porque é culto todo dia, imagina no céu, que é a toda hora, todo instante, louvando ao Senhor. A gente tem que adorar a igreja. A gente tem que esquecer todos os problemas que nos afetam. Eu sei que é difícil, mas ao momento que adentrarmos os nossos pés aqui, saiba que o Senhor está cuidando. No momento que você toma a sua decisão de entrar por essas portas, de entregar o seu louvor, de abrir o seu coração para o Senhor está cuidando, pelejando, trabalhando, desfazendo mal contra a tua vida. Mas muitas das vezes o nosso coração, ele está prostrado em apenas pensar no sofrimento. O nosso coração muitas das vezes está voltado em pensar somente na situação que estamos passando. E esquecemos de adorar Ele. E Ele está aqui é para ouvir a tua adoração.
Ele está aqui para te ouvir. Ele veio aqui para te ouvir, igreja. Louvado seja Deus. E um ponto importante aqui também que me chamou a atenção foi que quando aquele povo estava louvando ao Senhor, eles louvavam dizendo assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade do Senhor nos alcançou, igreja. Nós fomos agraciados com esta bondade, com esta benignidade, com este amor. E que amor maior que este não tem. E nunca haverá um amor que cuida, um amor que protege, um amor que só quer o bem, um amor que te chama de filho, que preparou o céu para você, que irá cear contigo lá no céu. Então faça como Judá, como Josafá. Adore diante da peleja. Adore dizendo que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre, que o seu amor não tem explicação. O segredo era louvar. O segredo era adorar o grande Deus. E ali o exército se autodestruiu sozinho, porque isso foi permissão do nosso Deus. Não precisamos lutar certas pelejas, porque como fala na palavra, quem peleja por nós é Deus. Quem peleja a sua causa é Deus. Mas é questão de crer, porque a gente muitas das vezes pode pregar aqui, pode falar do Senhor, mas se você não crê, o Senhor não vai operar, porque é preciso crer. É preciso ter fé. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Não é pelos olhos humanos, não, é pelos olhos espirituais. É por aquilo que a gente não consegue enxergar, porque o que a gente consegue enxergar, a gente é limitado, a gente não acredita. Mas é necessário com os olhos espirituais. É necessário enxergar além. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil, pode estar por um momento que muitas das vezes você pensa que não estaria ou pretende alcançar. Mas é pela fé que você tem que crer que você irá vencer, que você irá conquistar. E o nosso Deus, Ele é o Deus do mundo, o Deus de todas as coisas. A Bíblia diz: tu és dominador sobre todas as gentes, sobre os animais, sobre os reinos, sobre as portas, sobre as pessoas, sobre os principados. O Senhor é dominador sobre tudo. E quem pode resistir diante dele? Ninguém, igreja. Ninguém pode resistir ao Senhor. Então, já estarei encerrando, louvado seja Deus, e falando que a adoração, como eu disse no início, a adoração move a mão de Deus e o coração de Deus. Que os seus olhos, os seus ouvidos não estão encobertos para que possa te ouvir, e nem as suas mãos encurtadas para que não possa te abençoar. Você muitas das vezes não precisa nem lutar, nem pelejar, apenas adorar. Como fez Judá, adore ao Senhor independente da situação. Adore ao Senhor independente do que você está passando, porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu sustento, a tua providência, a tua fortaleza, a tua alegria. Ele é tudo na sua vida, e sem Ele você não pode, porque no momento que Ele decide tirar o fôlego de vida de um ser humano, é só o Senhor quiser. É só o Senhor soprar e não somos mais nada. Então, porque sabemos que o grande é Ele, que o poder está nas mãos dEle e que nada pode resistir diante do Senhor. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para falar à igreja. Peço perdão pelas palavras muitas das vezes. É que o nervosismo às vezes também ajuda um pouquinho. Louvado seja Deus. Mas que possamos guardar, igreja.
essa palavra no nosso coração. A palavra de quê? De adorar ao Senhor. Adore, igreja, somente adore. E o resto você entregue nas mãos de Deus. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Você pode louvar a Deus por essa boa palavra. Deus nos ensinou nessa noite que existem lutas, existem guerras, que a gente só vai vencer no mundo espiritual. Às vezes as dificuldades nós queremos trazer, resolver da nossa maneira, do nosso modo. Mas eu aprendo com essa verdade bíblica que existem momentos em nossas vidas que a nossa luta, as nossas dificuldades, nós temos que trazer para o mundo espiritual em adoração ao Senhor. E a adoração, ela mexe com o coração de Deus. Às vezes a gente precisa de uma libertação no nosso lar, na nossa casa. E às vezes é motivo de discussões, a gente quer resolver do nosso jeito. Mas o Senhor nos ensinou nessa noite: venha para o lado da adoração, adore e depois você vai celebrar. Primeiro a gente adora. Existem lutas que primeiro a gente vai precisar adorar. É difícil, mas depois a gente vai celebrar. Que possamos trazer essas lutas, essas guerras internas, lutas que você trava dentro de você, que você só vai vencer no mundo espiritual. Não é no mundo físico que você vai vencer, mas traga para o lado da adoração, apresentando ao Senhor. E através, mediante essa palavra, irmãos, eu queria fazer um convite especial a você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu queria estar orando para você. Você que por algum motivo se afastou, você não está vencendo as suas lutas, porque você precisa retornar ao nível de adoração que você era antes. Ou se você ainda não conhece esse Jesus, só conhece de ouvir falar, eu quero orar por você. Se você abrir o seu coração nessa noite e deixar que a sua doce presença invada o seu ser, eu quero te dizer que a sua vida nunca mais será a mesma, porque existe uma herança extraordinária para isso. É por isso que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Enquanto a comunhão, a relação entre Deus e o homem não havia sido quebrada, não precisava de um caminho. Eles estavam sempre juntos, como assim um pai e um filho andando juntos num jardim. Mas um dia, quando essa comunhão foi rompida, foi quebrada, pela desobediência houve uma separação. A Bíblia diz que ficou uma distância entre Deus e o homem. Eles não estavam mais juntos. Mas Jesus, ele veio para resolver esse problema. Deus, ele tinha duas opções: ou deixava o homem como ele queria, andasse igual folha seca, ou ele providenciaria um caminho para o retorno. E Jesus, ele resolveu o problema da humanidade quando ele enviou o seu filho. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Deus lhe abençoe. Nós vamos dar os avisos da semana. Ao final dos avisos, eu queria estar orando pela família do Felipe, a Irene. Aí vocês venham para a frente, ok, Felipe? Já falei com você ali. A gente está orando por essa família com imposição de mãos.